Boa noite a todos. Hoje eu tenho um desafio. Vou contar para vocês. Ser mais rápida do que eu pretendia. Estou correndo o risco de ficar sem bateria no tablet, então vou ter que agilizar aqui. Amém? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um personagem bíblico que, quando eu comecei a me preparar para a palavra, comecei a buscar a direção de Deus, e Deus soprou ao meu ouvido o nome de Noé. Quem já ouviu falar da Arca de Noé? Isso aí. Então, Noé, a Arca de Noé foi uma inspiração divina a nós, quando nós fomos escolher o nome, então buscar a direção do Senhor sobre o nome da igreja ao qual estava iniciando, que é a Arca Church, a qual você faz parte hoje. Então, para nós é um personagem bem conhecido. E eu quero já iniciando, então, lá em Hebreus 11, versículo 7, fala assim: pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por um santo temor, construiu a arca para salvar sua família. Por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da salvação. Então, um pouquinho para nós conhecer, você que talvez que não conhece tanto sobre Noé. Quem foi Noé? Noé, ele era um dos patriarcas do Antigo Testamento. Ele foi um descendente de Adão, da linhagem de Sete, né? Um dos filhos de Adão e Eva. Filho de Lameque e neto de Matusalém. Meu Deus do céu, pastora, tu vem com esses nomes assim. Quem já ouviu falar em Matusalém? Levanta a mão. Que a gente receba a unção de Matusalém, de vida longa, amém? Matusalém foi o homem que mais viveu na face da terra. Eu não anotei aqui, mas se eu não me engano, 969 ou 967 anos. Então foi o homem que mais viveu nessa terra. E Matusalém, ele foi filho de Enoque. Eu fiquei sabendo disso agora, nesses dias, nunca tinha ligado, porque às vezes a gente lê a palavra e a gente não registra tudo. Mas falando também de Enoque, pesquisando sobre ele, né, que foi um dos homens que andou com Deus e Deus o levou por causa de um relacionamento íntimo que eles tinham. Então Matusalém, ele foi filho de Enoque. Noé, então, ele achou graça aos olhos do Senhor. Eu li aqui no Novo Testamento, porque em Hebreus, porque fala aqui sobre os heróis da fé. Então, Noé, ele foi considerado também um herói da fé. Além de um patriarca, além da descendência que eu falei aqui, ele foi considerado um herói da fé. Noé, lá em Gênesis 6:8 diz: Noé achou graça aos olhos do Senhor. O nome de Noé é Noa, né? Nós temos algum Noa aqui hoje. A gente conhece alguns Noas, né? E Noa significa descanso, alívio, consolo. Profeticamente, Noé aponta para alguém que traria descanso em meio ao juízo. O nosso nome, ele é muito importante, ele carrega um significado importante. Assim como nós vemos aqui no nome de Noé. O meu nome, por exemplo, é Luciane. E eu já fui pesquisar, ele vem da raiz, né, que significa luz. Então, nosso nome, ele diz muito a nosso respeito, amém? Se você não sabe o significado do seu nome, vai lá, pesquise biblicamente o que significa, porque isso fala muito sobre você, amém? Noé, o nome dele falava muito sobre ele. Alguém que traria descanso, alívio, consolo em meio ao dilúvio, amém?
E qual era o contexto histórico ao qual Noé estava inserido? A gente vai se identificar muito aqui, porque quando a gente começa a ler a palavra de Deus, nós entendemos que de tempos em tempos, de ciclos em ciclos, de estações em estações, ela só vai se repetindo. E quando a gente olha então para o contexto dos dias de Noé, a gente consegue identificar exatamente com os dias os quais eu e você estamos vivendo, com a nossa geração. Como assim, pastora? Os dias de Noé, eles foram marcados por corrupção generalizada, violência extrema, depravação moral e espiritual. A gente se identifica, sim ou não, com os tempos os quais nós estamos vivendo hoje. E quando Deus, então, Ele olhou nesse tempo, olhou para essa geração, olhou para a geração de Noé, o que Deus viu? Deus viu a maldade que havia se multiplicado sobre a terra e que era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem. Lá em Gênesis 6:5 fala isso, que Deus olhou para a terra e Ele viu a maldade do coração da humanidade, que isso havia se multiplicado. O desígnio do coração do homem estava numa direção da maldade, de não havia arrependimento. Porque quando há arrependimento, Deus age, amém? Hoje, no nosso tempo, no tempo da graça, nós erramos e Deus vem em nosso favor quando Ele olha para nós e quando Ele vê no nosso coração arrependimento. Só que nesse contexto aqui que eu falei, Deus não encontrava arrependimento, a humanidade estava pervertida, estava contaminada, estava completamente perdida. E eles não paravam para ouvir Deus, eles não buscavam a Deus. E agora, a gente olha para todo esse cenário e a gente vê um homem, gente, isso é poderoso. Eu não sei quanto a vocês, mas eu leio a palavra de Deus e ela me inspira demais, ela acende um fogo no meu coração. Por quê? Porque dentro de tudo isso que nós falamos, nós poderíamos pegar hoje o nosso Brasil, então a nação a qual nós estamos vivendo, que se a gente for fazer um diagnóstico, a gente vai entender que aquilo que nós falamos aqui, o contexto daquela geração, daquele tempo, era o mesmo que a nossa. Aí então se levanta um homem, amém? Um homem chamado Noé, com um caráter que chamou a atenção de Deus. Com um caráter que chamou a atenção de Deus. A Bíblia descreve Noé com 3 características centrais. Quais são essas características? Lá em Gênesis 6:9, Noé era um homem justo, íntegro, e entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Então ele era justo, ele era íntegro e ele andava com Deus. Que o Senhor encontre no nosso meio homens e mulheres íntegros, homens e mulheres justos, homens e mulheres que andam com o Senhor, amém? A direção da nossa palavra hoje, daquilo que o Senhor quer falar conosco, é nos tirar da nossa zona de conforto e nos levar a um nível mais profundo com Ele, o nível de alguém que não só visita Deus de vez em quando, que caminha com Deus, que visita Deus de vez em quando, mas alguém que permanece na presença de Deus, que anda com Deus, que caminha com Deus, amém? Justo Noé foi, ele vivia em alinhamento com Deus, ele não se moldou àquela cultura corrompida do seu tempo.
Nós temos falado sobre isso nesses dias. E eu creio que o Senhor vai nos levar cada dia mais e mais falar sobre esse alinhamento, sobre essa direção de nós nos voltarmos para Deus como nós nunca nos voltamos. Como nós nunca andamos, amém? Então Noé, ele foi justo. Por que ele foi íntegro? Ele era coerente entre a fé e a prática. Ou seja, ele escolhia ser coerente, ser justo, e ele desenvolvia uma fé diante de Deus, porque ele cria em Deus, e ele procurava andar dessa forma, e ele praticava isso. Íntegro significa inteiro. Íntegro significa algo sem mistura. Eu acho que eu já falei isso aqui, amém? Integral, íntegro, algo que é puro, algo que não tem mistura. Então, era assim que Deus via Noé, como um homem íntegro, que não se misturava. E isso não era só de aparência, ele era inteiro, íntegro, por dentro e por fora. Porque a gente pode ser o que a gente quiser por fora, amém? Eu posso ser o que eu quiser. Eu posso representar o que eu quiser, mas Deus conhece o nosso íntimo. Deus sabe como que eu e você somos por dentro, e Ele é aquele que pode nos avaliar, amém? O nosso Deus, ninguém pode nos julgar, ninguém pode nos avaliar como o nosso Deus, como o Espírito de Deus. E Ele está aqui hoje. Então Noé, ele foi íntegro, ele foi justo e ele andava com Deus, sabe? Noé, ele não foi perfeito, mas ele foi obediente e dependente do Senhor. Quando nós falamos em andar com Deus fala de quê? De constância. Eu não posso andar com Deus hoje, amanhã eu já não sei mais se eu quero Deus. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas, e eu vou dizer para você, se tem algo que me dói muito, que mexe comigo muito, e eu conversava isso hoje lá em casa, é quando alguém diz assim, eu não sei, eu acho que eu vou desistir, eu acho que eu vou abandonar Jesus, eu acho que, eu falo assim, meu Deus, que opção eu tenho hoje, que opção eu teria hoje? É como Pedro, a resposta de Pedro, o Senhor Jesus diz, vão também. O que vocês estão fazendo aqui? Aproveitem a oportunidade. Se vocês quiserem me abandonar, esse é o momento. Pedro fala, Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Essa é a resposta que eu sempre dou. Eu não sei, essa palavra não passa. Desistir de Jesus não passa, nunca passou e nunca passará pela minha mente. Porque eu não tenho para onde ir. O que será da minha vida sem Jesus? Você já parou para pensar isso? Se está difícil, como será sem Jesus? Com uma influência maligna sobre a sua vida? Porque não tem meio termo, ou nós andamos com Ele, ou andamos com o inimigo das nossas almas. Andar com Deus fala de constância. Esse é o ano de nós dizermos ao Senhor, Senhor, eu quero andar contigo todos os dias. Tira da minha mente toda e qualquer mensagem que não vem do Senhor, fala que não vem do Senhor, que é para eu desistir. Eu não vou desistir. Vamos dizer isso? Vamos dizer, nós não iremos desistir, amém? Diga assim, nós não iremos desistir. O Espírito Santo é testemunha disso que nós falamos agora. Então, seja constante esse ano. Nem que você não faça no dia de hoje o tanto quanto você fez ontem, mas faça pelo menos um pouco. Busque ao Senhor, ore, leia a palavra, jejue e faça as práticas espirituais que o Senhor já liberou sobre nós, amém?
Andar com Deus fala também de concordância. Lá em Amós 3,33 diz: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Como que eu vou andar com Deus se eu não estou de acordo com Ele? Será que quando eu penso em desistir é porque justamente eu não estou de acordo com Ele? A palavra é clara: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Então, andar com Deus fala de constância e fala de concordância. Mas como que eu vou concordar com Deus? Eu preciso conhecer os seus princípios. Eu preciso saber o que Ele tem para a minha vida, qual é a direção. Quando nós nos relacionamos, Deus fala conosco. Deus falou com Noé. E a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Então Noé, ele decidiu andar com Deus. E ele foi constante. Ele andou em concordância e em continuidade. Ele não parou. Ele continuou dia após dia andando com o Senhor, concordando com Ele e desenvolvendo o plano e o projeto que Deus tinha para a vida dele. Amém? Noé não desistiu de andar com Deus, mesmo quando toda uma geração escolheu andar o oposto. Talvez você diga: pastora, mas é tão difícil. Eu sei que é. É muito difícil. Não é fácil ser um cristão autêntico, como eu preguei outro dia. Não é fácil sermos testemunho de Jesus aonde nós andamos. Não é fácil. Por quê? Porque nós vivemos em uma geração corrompida, como a geração de Noé. Amém? Nós vivemos em uma geração que está atrás muitas vezes de propostas e não de propósitos. Nós andamos em uma geração que o ordinário não serve, é só o extraordinário, mas não paga preço para viver o extraordinário. Amém? Nós vivemos atrás em uma geração dessa forma. Então é difícil ser um cristão, é difícil fazer a diferença, mas nós precisamos ser como Noé, andar com Deus, que Deus vai dar a direção, Deus vai instruir, Deus vai capacitar, Deus vai fortalecer. Amém? O andar com Deus move os céus. Quem precisa que os céus se movam sobre a sua vida nessa noite? Nós precisamos, todos os dias, que os céus venham se mover em nosso favor. A decisão de Noé provocou uma resposta divina. Lá em Gênesis 6:8 diz: Noé achou graça aos olhos do Senhor. Às vezes eu oro assim: Senhor, eu quero ser uma pessoa de confiança tua. Senhor, eu quero achar graça aos teus olhos. Está vendo como a palavra de Deus nos ajuda, nos incentiva, nos impulsiona? Deus viu, achou graça em Noé. Deus viu a terra corrompida, mas encontrou um homem alinhado. Então, se lá no teu trabalho tem pessoas que são completamente desalinhadas, pessoas que são completamente corrompidas, o teu papel não é ser igual, amém? O teu papel é fazer a diferença naquele lugar. Deus, Ele não salva vidas por acaso, Ele preserva alianças. Nós podemos, quando eu estava preparando, eu me lembrei também de Abraão. Abraão, ele tinha uma aliança com Deus, amém? Assim como Noé. Aqui Deus livrou a família de Noé, a vida de Noé, porque Noé andava com Deus, Noé andava alinhado, tinha uma aliança com Deus. Então, Deus, Ele preserva vidas não por acaso, mas porque Ele preserva alianças. Ele tinha uma aliança com Abraão, e quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra também, por causa da mesma situação aqui,
Abraão lembrou do seu sobrinho, né? Sobrinho Ló, que estava lá. E Deus começou a orar, conversar com Deus, porque ele também andava com Deus. E ele disse: Senhor, se tiver pelo menos 50 justos lá, o Senhor pode livrar? Deus disse: eu posso, eu vou livrar. Aí Abraão deve ter pensado, né? Passou um dia, 2. Aí Abraão deve ter pensado: não, mas a família de Ló não tem 50 pessoas. Talvez seja só a casa dele, então eu vou orar ao Senhor. Senhor, foi Abraão novamente diante de Deus: se tiver só 40 justos lá, o Senhor pode livrar? Deus falou: sim, posso livrar. E aí Abraão seguiu. Daqui a pouco ele deve ter lembrado: mas 30 é muito. Se não tiver 30, Deus não vai livrar a família do meu sobrinho. E ele foi diminuindo, ele fez essa oração, ele diminuiu para 20, e ele diminuiu para 10, e todas as vezes Deus concordou. Por quê? Porque onde há um justo, Deus manifesta o seu poder. Onde há um justo, Deus resgata. Onde há um justo, Deus faz o impossível. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Muitas vezes nós esperamos o Senhor responder primeiro, agir primeiro. Mas a gente vê que o céu não agiu primeiro. O céu respondeu a uma vida, a vida de uma pessoa que andava alinhada a Ele. Olha como a palavra de Deus faz a gente olhar para dentro de nós e refletir. Por que tal coisa não acontece? Por que tal milagre não acontece? Precisamos olhar para dentro de nós. O céu nunca vai reagir antes de nós nos alinharmos. Foi assim na vida de Noé. Amém? Como nós temos nos posicionado nesse tempo? Na família, no trabalho, nos relacionamentos, no testemunho, na escola, né? Os teens não estão aqui, mas eu sei que tem muitos que estão fazendo faculdade aqui, que estão estudando, e a gente precisa se posicionar. Essa semana quase que eu me posicionei lá num grupo da faculdade. Quase. Escrevi, pensei: não, eu não posso responder a alguém que tem a mente fechada aos princípios de Deus. Apaguei. Eu faço isso, eu escrevo, aí eu apago, porque aí já dá um tempo assim, sabe, para aquela ira santa ir embora, aí já deu. Mas ele começou a descrever tudo que nós estamos vivendo há alguns 2, 3 anos atrás, aí como se lá fosse o responsável por tudo isso. Uma cegueira com tudo que nós estamos vivendo. Falando da educação de hoje, como se a educação de hoje, por causa do atual governo, está maravilhosa. E a gente sabe que não é isso. Se posicionar dentro de uma faculdade hoje como um cristão é muito difícil. Mas o Senhor nos encoraja. Amém? A gente vê alguns vídeos de algumas faculdades públicas que são terríveis. Parecem mais presídios do que propriamente um ambiente escolar. Eu penso, eles só estão se organizando aqui para aquilo que eles vão ser no futuro, aonde eles vão passar o futuro deles. Não é possível. Então a gente precisa dar bom testemunho. Amém? A gente precisa se posicionar nesse tempo. Andar com Deus gera preservação. Vou ler de novo. O andar com Deus gera preservação. Deus fala para Noé no capítulo 7, versículo 1: entra tu e toda a tua família na arca. Então a decisão de Noé preservou a vida dele e de sua família.
Uma vida alinhada gera proteção espiritual. Receba isso aí nessa noite. Nós temos uma aliança com o Senhor. Amém? Então uma vida alinhada gera proteção espiritual. Quando eu me alinho, ou quando eu ando alinhado com Deus, todos que andam comigo são beneficiados. Deus poderia ter dito para Noé: entra tu, tu é o único justo talvez. Porque fala que ele era. Não fala que a família dele era. A Bíblia não fala isso. Mas, por causa de um justo, Deus salvou a sua casa. Aqueles que andavam com ele. Amém? Então, quando eu ando alinhado com Deus, todos que andam comigo são contemplados, são beneficiados. Deus age na nossa casa. Deus age na nossa família. Às vezes a gente fica preocupado ou muito preocupado, e é normal, é natural, com aquele que não está servindo ao Senhor junto, talvez aquele que está andando em caminhos diferentes. O nosso papel é orar, nosso papel é dizer: Deus, entra com uma intervenção, Deus faz um milagre. Mas por causa de nós, Deus protege, Deus guarda, porque Deus começa em alguém da casa. Eu sempre falo isso, que Deus começa em alguém, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para concluir. Então Ele começou uma boa obra na vida de Noé, e Ele não ia então somente salvar ele, salvou a casa dele, a descendência dele, amém? Então se você está alinhado ao Senhor, se você tem pessoas da tua família que você tem visto andar por caminhos distantes da presença do Senhor, ore a Deus, coloque ele diante de Deus, e a tua vida estando alinhada, Deus vai trazer proteção a essa pessoa, Deus vai guardar, porque Deus começou uma obra na tua vida que vai alcançar todos ao teu redor. Amém? Fazei para ti uma arca, ele fala. Eu pulei um tópico aqui, peraí, deixa eu voltar aqui. Lá em Provérbios 27 diz assim: o justo anda na integridade, felizes são os seus filhos depois dele. Parecia que estava falando de Noé aqui, né? Vou repetir: o justo anda na sua integridade, felizes são os seus filhos depois dele. Deus cumpre a palavra dele. O que Deus estava fazendo na vida de Noé era cumprir a palavra dele. O que Deus quer fazer na minha e na tua vida é cumprir a palavra dele. Está aqui. São armas, são ferramentas para nós usarmos nos dias que nós necessitarmos. Sobre os filhos, se você anda alinhado, se você é um justo e anda em integridade, a Bíblia diz que felizes são os seus filhos depois de você. Serão felizes. Amém? O andar com Deus, ele produz instrução. Bota a mão na tua cabeça aí. Diga assim: eu preciso de muita instrução do Senhor. Por quê? Deus revela os seus projetos para quem anda com Ele. Instrução tem a ver com a forma que eu vou andar aqui, com aquilo que eu vou construir aqui, com aquilo que eu vou realizar aqui. E para que eu faça tudo isso, eu preciso da instrução do Senhor, eu preciso da instrução de Deus. Noé, se não andasse com Deus, nós não estaríamos aqui hoje. Por quê? Porque ele e sua família foi a preservação da vida na humanidade. Não sobrou mais nada, não restou mais nada. Somente a família de Noé e os animais, as espécies que Deus havia pedido para Noé levar também dentro da arca. Agora, eu estava escrevendo isso aqui e Deus ministrou algo em meu coração. Comecei a pensar, eu disse: Deus, Tu é Deus. Olha eu falando com Deus.
nesse mesmo capítulo, um pouquinho ali, 5 capítulos antes, tu criou todas as coisas, do nada, do zero, o Senhor criou. E eu fiquei pensando, eu disse, por que o Senhor quis preservar aquilo que o Senhor havia criado, se a grande maioria já haviam se contaminado? Sabe o que Deus ministrou no meu coração? É que Deus valoriza aquilo que Ele faz. Ele poderia ter feito tudo novo ou não ter feito mais nada, ter continuado como era antes, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas por amor a nós, por zelo aquilo que Ele havia feito, Ele não nos descarta. Vocês estão entendendo a grandeza dessa revelação? Deus, Ele não nos descarta. Ele poderia ter feito diferente, Ele poderia ter feito o que Ele quisesse. Não, Ele preservou. Ele nos preservou por amor de nós. Se você quer receber revelação de Deus nesse ano, hoje nós temos a oportunidade de dizer para o Senhor: eu quero andar contigo. Talvez você diga, pastora, mas eu já ando. Mas vamos andar de uma forma mais intensa. Vamos andar de uma forma que nós teremos revelação de Deus, que nós teremos instruções de Deus, que nós possamos ser tão íntimos de Deus, que Deus possa revelar os seus projetos a nós, a você que está sentado aqui nessa noite. Gente, é só a gente parar para pensar um pouquinho. Quem é Deus? O que Ele pode fazer? O que Ele pode fazer por nós, através de nós, entregar a nós. Todos os homens influentes nessa terra, grandes cientistas, eu nem pensei para falar isso, mas me está vindo agora na mente. Homens que criaram, por exemplo, a energia elétrica, a luz, enfim, vai pensando aí em muitas coisas. Vocês acham que esses homens foram inspirados por quem? Por Deus. E vocês acham que Deus não quer criar coisas novas nesse tempo? Deus quer usar os seus filhos. Às vezes Ele precisa usar pessoas que nem servem Ele para trazer algo novo, porque nós muitas vezes não buscamos como deveríamos buscá-lo, amém? Então andar com Deus produz instrução, produz direção, traz sobre nós projetos de Deus, que Ele quer implantar nesse tempo, e que seja através das nossas vidas, amém? Que seja através da minha e da tua vida. Quem anda com Deus recebe direção. Quem anda com Deus entende os tempos. Quem anda com Deus constrói antes da crise. Noé levou 100 anos para construir a arca, depois que Deus deu a instrução a ele. E a Bíblia diz que ele foi fiel à instrução de Deus. Seja fiel àquilo que Deus tem entregue nas tuas mãos. Ontem eu participava de um podcast e eu recebi uma palavra. E a pessoa me disse isso: você precisa fazer isso, isso e isso. E Deus já te entregou aquilo que você precisa fazer. E eu sei disso. Mas às vezes a gente vai procrastinando. A gente vai prorrogando e impedindo Deus de se manifestar através daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Amém? Então, quem anda com Deus recebe direção. Quem anda com Deus
entende os tempos. 100 anos, imagina, eu já ouvi algumas ministrações que o ministrador falava o quanto que Noé recebeu críticas, o quanto que Noé foi zombado, o quanto que Noé foi criticado sobre o projeto, sobre a arca. Mas ele estava conectado com Deus, ele estava andando com Deus. Enquanto as pessoas criticavam, enquanto as pessoas zombavam, enquanto as pessoas não acreditavam, continuavam na sua vida de pecados. E Noé estava ali, construindo a arca, ouvindo a instrução, a direção do Senhor. Por quê? Porque quem anda com Deus discerne os tempos. Ele sabia que não seria da noite para o dia, mas ele entendeu a mensagem, a missão que Deus havia dado a ele. Amém? Lá em Amós 3,7 diz assim: certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos e profetas. O que será que Deus quer fazer nesse tempo? Será que Ele pode contar comigo e contigo como um servo, como um profeta, para que Ele possa revelar aquilo que Ele quer fazer nesse tempo? Isso aqui é poderoso. Amós 3,7, anote aí. Certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma sem antes revelar, sem antes informar, sem antes mostrar, sem antes dar direção aos seus servos e profetas. Eu vou ficar sem bateria. O andar com Deus, ele muda o destino de gerações. De ti farei surgir gerações, Deus fala para Moisés. Gênesis 9. Uma decisão pessoal pode gerar um impacto coletivo. Deus decidiu preservar o futuro porque entregou alguém no presente, porque encontrou alguém no presente que andava com ele. Vou repetir. Deus decidiu preservar o futuro porque encontrou no presente alguém que andava com ele. Quem anda com Deus recebe autoridade para governar. Noé não governou com força, e sim com alinhamento. Estava tão alinhado com Deus que ignorava as provocações, as reclamações, as calúnias, as zombações ou zombarias. Andar com Deus estabelece autoridade espiritual, libera proteção, sustento e legado. O que mais? Protege as gerações. Deus governa através de pessoas que andam com Ele. O céu responde à terra quando encontra acordo. O juízo, vou repetir. O céu responde à terra quando encontra acordo. O juízo ele libera o juízo para quando encontra também alinhamento. O futuro é preservado quando alguém escolhe andar com Deus. Eu tive que ler porque vai apagar aqui. Vai acabar minha bateria. Deus nos chama nesse tempo para andar com Ele. Deus nos chama nesse tempo para sermos servos e profetas que irão receber as suas revelações. Deus nos chama nesse tempo para fazer a diferença, como Noé também fez no seu tempo, na sua geração, e estabeleceu um legado poderoso que alcança as nossas vidas até hoje.